Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se Deus sonda seus passos, pouco importa o lugar que está indo, será um bom lugar. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo o mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela Sua palavra. Envia, Pai, Seu Espírito Santo para que tudo possa ser renovado, tudo possa ser transformado. Aceita, Senhor, essa nossa oração. Nós Te louvamos, nós Te amamos, nós Te bendizemos, pois somente Tu é o nosso Deus. Quantas vezes na nossa vida nós não fazemos planos? E quantas vezes esses planos, eles simplesmente não acontecem? E às vezes a gente fica meio que amargurado, meio que questionando Deus. Por que as coisas nunca dão certo na nossa vida? Por que nada que eu planejo, nada que eu desejo, acaba acontecendo? Mas uma coisa que a gente precisa entender é que o Espírito nos move na onde for do interesse de Deus. E às vezes o que Deus planejou para nós não é aquilo que nós mesmos achamos. Porque muitas vezes nós criamos planos e sonhos baseados nas coisas que nós vemos. De repente eu olho alguém e acho que aquilo que ele faz deve ser legal e eu acho que eu deveria fazer o mesmo. De repente eu gasto tempo e tempo estudando em alguma coisa e no fim nenhum trabalho na área eu acabo conseguindo. De repente eu me envolvo numa relação e passo anos nela e no fim acabo não me casando. Então não quer dizer que vai acontecer o que eu quero. Muitas vezes aquilo que eu insisto, aquilo que eu acabo gastando energia demais, acaba simplesmente me frustrando. Porque para que Deus faça alguma coisa, não é necessário força nenhuma. Pensa naquelas coisas que você acha que você tem facilidade. Talvez essas coisas que já vieram de fábrica com você, que Deus já colocou dentro do teu propósito, esses dons, você não precisa fazer nada. Diferente de mim, que muitas vezes quero aprender ou fazer alguma coisa e eu gasto um esforço imenso e ainda assim não consigo fazer com excelência. Então às vezes não é uma questão de querer, mas é uma questão de ter dons e de aptidão. E às vezes eu gasto muito tempo fazendo aquilo que não é do meu propósito e esqueço justamente daquilo que é. Só que pensa uma coisa comigo. Será que importa o lugar que Deus sonhou pra gente? Ou será que o importante é que o Senhor esteja conosco? Que Ele guie os nossos passos, que Ele ilumine a nossa vida, os nossos pensamentos, que o Espírito Santo esteja junto de nós, os bons sentimentos, a palavra, andar com Cristo, saber que Deus confia em nós, saber que nós podemos sonhar com uma eternidade. Lá em Provérbios 16, versículo 9, a palavra ela diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então muitas vezes, por mais que nós sonhamos, no final nós vamos caminhar para onde Deus quer. Só que se nós não tivermos sabedoria, vai acontecer uma coisa no nosso coração. Nós vamos sempre estar amargurados, nós vamos sempre estar frustrados, nós vamos ficar com aquele sentimento de que Deus não fala conosco, que Deus não me atende, que de alguma forma tudo dá certo para todo mundo, menos para mim. É que às vezes é difícil a gente olhar além das fotos, além da imagem que o Instagram mostra, além daquilo que os outros querem contar. Se fosse fácil falar a verdade em todas as ocasiões, não existiria mentira. E por que será que certas pessoas manipulam? Por que certas pessoas precisam editar suas fotos para quando o outro vê acreditar que elas sejam perfeitas de um jeito que elas simplesmente não é? E em tudo nesse caso é desse jeito. Não existe relação humana perfeita se Deus não estiver no meio. E olha que ambas as pessoas dessa relação precisam ter gasto um tempo gigante com Deus, tanto na leitura da palavra quanto no louvor. Porque o amor, ele tudo suporta. Porém, só existe amor se existe Deus. Então muitas vezes a gente está falando de amor, está pensando que hoje é uma data que de repente, é o dia dos namorados, porque eu não tenho, cara... Não caia na ilusão, porque tem gente pagando um preço muito alto para falar que tem alguém, só que vive numa vida infeliz, vive numa vida que não gostaria de ser nem comentada. É fácil parecer perfeito quando é apenas um frame da sua vida que está capturado numa foto. É fácil achar que a gente sorri quando o coração está triste.
mas começa a olhar no olho das pessoas. Lá não tem mentira. Lá não tem como simplesmente eu manipular um sorriso. Então nós temos que ir um pouco além de todas as coisas, porque eu acho que tudo tem um tempo certo para acontecer. Não adianta a gente achar que tudo vai estar sempre do nosso jeito. A questão toda é que ainda que não esteja, Deus ele nos capacita a suportar isso, a passar por toda e qualquer tribulação e cada vez nos sentindo mais fortes. E às vezes a gente precisa entender que nem sempre Deus, quando Ele pede alguma coisa, Ele vai dizer para você exatamente o que vai acontecer depois. E isso é a confiança, é você saber que caminhando com Deus, você não precisa entender aonde, nem quando, mas sabe que Deus no momento certo e no tempo certo, Ele vai agir. Lá em Gênesis 12, versículo 1, a palavra diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Percebe que como Deus pede para uma coisa que é muito importante. Vamos começar pelo livro, Gênesis 12, é o começo da Bíblia. Antes disso, teve 12 capítulos dizendo como Deus criou o mundo e criou o homem, e depois o que aconteceu com Adão e Eva no paraíso, e Abrão. Só que Abrão, quando você vê, ninguém sabia o que era Deus, ninguém sabia o que era aquela voz que estava conversando com ele. Tinha uma voz que ele sentia e que simplesmente disse: olha, larga tudo para trás que você vai viajar e você vai seguir. Pensa na casa dos seus pais. Não é um lugar de conforto onde estão os teus parentes, a tua família, principalmente que você não sabe o que espera no desconhecido. Agora Abrão abriu mão de tudo, porque ele sentiu que era aquilo que ele deveria fazer, ainda que ele não soubesse o lugar. Ainda, pensa se a esposa dele perguntando: mas para onde nós vamos? Não, nós vamos para um lugar que eu estou sentindo. Mas como assim? E às vezes nós começamos a questionar as pessoas, querendo saber exatamente o que é, quando é e como é. E simplesmente às vezes a gente não sabe. Porque quando as coisas são por Deus, Ele não precisa passar um roteiro para a gente pedindo autorização se eu aceito aquilo ou não. A gente começa a caminhar sem entender o que está acontecendo na nossa vida. Porém, a gente sente a cada passo que está chegando em um lugar melhor, ainda sem saber onde fica esse lugar ou o que vai acontecer. E hoje a gente olha as histórias das tribos de Israel e tudo o que aconteceu, porque Abrão teve coragem de obedecer aquilo que Deus pediu. E quantas pessoas não recebem o Evangelho e Jesus faz exatamente a mesma proposta, o mesmo contrato de amor, e a maioria simplesmente dá as costas e despreza. Mas aqueles poucos que agarram a oportunidade nesse Evangelho de Deus, como as suas vidas elas são transformadas, já não mais são escravos dos seus desejos, escravos de pecados, escravos de muitas vezes de baixa autoestima, de não acreditar, de não ter um pingo de vontade de viver. Às vezes a gente cria um Deus que ele é um tanto quanto equivocado. Às vezes a gente acha que o pecado pode nos separar do amor de Deus. E a gente ainda acredita que, pelo simples fato de nós pecarmos, não dizendo que o pecado seja algo certo, mas que Deus ele vai nos abandonar no caminho por causa disso. Eu estou lendo lá em 1 Reis 11, e lá está contando a história de Salomão, e bem quando ele está velho. E Deus lá ele dá um entendimento muito importante, porque ele fala o seguinte: olha, Salomão traiu a Deus, não foi como seu pai Davi. Opa, mas espera lá. Davi adulterou, Davi matou um monte de gente, Davi foi condenado, foi perseguido e aconteceu um monte de coisa. E Deus olha para Davi, apesar de todos os erros que ele teve, ele considerou Davi como fiel. E aí ele olhou Salomão e falou: Salomão não foi. Você sabe o que Salomão fez que Davi não fez? Salomão adorou a outros deuses. Salomão, ele traiu ao Senhor. Davi, ele cometeu pecados contra outras pessoas, mas ele não pecou contra Deus. Ele não abandonou a fé que ele tinha em Deus. Quando ele errava, ele voltava para Deus e pedia perdão. E Deus olhou para ele e disse: Davi foi fiel, Salomão não. Por quê? Então aí nós percebemos uma coisa: você pode errar de todas as formas que forem possíveis. Enquanto você continuar acreditando no Senhor, tá tudo bem entre você e Deus.
Deus não nos fez perfeitos. Quando nós conseguimos fazer algo que está além de nós, é porque o Senhor está participando da nossa vida e nós sempre vamos depender deles. O problema começa quando eu esqueço disso e acho que eu vou procurar outros deuses e isso vai resolver a minha vida, ou que talvez as coisas vão acontecer mais rápido, de um jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque talvez seguir os planos de Deus sem saber seja difícil, seja confuso. Então, como eu quero fazer que os meus planos aconteçam, eu preciso abrir mão de Deus e começar a buscar outras coisas. Só que isso vai trazer uma desgraça para a minha vida muito maior. Apesar de Salomão ter sido o rei mais sábio, ter sido dos reis mais ricos que Israel teve, no final da sua vida, ele morreu como qualquer um. Então, o que adiantou tanta riqueza e tanta sabedoria, se no final ele colocou em prática o quê? Quis satisfazer as suas mulheres. Deus disse, olha, não casa com mulheres que não sejam da mesma terra que vocês. Ele quis casar com todas que teve. Na Bíblia fala que casou com mais de 700. E por querer agradar essas mulheres, ele acabou criando altares de outros deuses e acabou adorando outros deuses, traindo o nosso Deus. E isso eu não estou dizendo para você que toda mulher é ruim, não estou. Mas eu estou dizendo que pessoas que têm cultura diferente da tua, geralmente elas vão levar você para um lugar diferente do seu. Por que Deus diz, olha, quando você for encontrar alguém, encontre alguém que creia nas mesmas coisas que você, que acredite nas mesmas coisas que você. O que eu disse hoje, logo no começo do áudio, que é necessário para que uma relação ela dê certo, as duas pessoas creiam em Jesus. E é justamente isso que Deus alerta na vida de Salomão. Apesar de tudo que ele fez, ele não seguiu o básico, que é agradar o Senhor e buscar as coisas que o Senhor ensina. Hoje, muitas vezes, a gente vê nas igrejas que eles proíbem, né, uma pessoa que muitas vezes teve um relacionamento e ela separou, de comungar, de tomar hóstia. Na Bíblia não tem nada disso escrito. Isso daí é uma invenção que a igreja criou. Só que, presta atenção, eu nunca vi nenhum erro na Bíblia inteira que Deus condenou uma pessoa em vida a continuar perpetuamente sendo afastada dele. Se a gente olha a mulher adúltera, o que ele fala? Vá e não peque mais. Se já aconteceu, se já foi, agora você vai se afastar de Deus porque alguém diz que não pode. Isso não é bíblico. A igreja ela se apossou de diversas coisas que não são bíblicas e querem vender uma imagem de moralidade por pessoas que são imorais. Claro que não são todos, mas se a gente pudesse ver na entrelinha na vida de cada um, querer proibir uma pessoa de participar da ceia do Senhor, quando lá em 1 Coríntios 11, Deus diz, se o seu coração não te condena, senta-te e toma ceia comigo. E eu simplesmente chego na pessoa e coloco uma pecha sobre ela, como se ela tivesse matado alguém, como se ela tivesse cometido um pecado perpétuo. Sendo que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente tem que parar muitas vezes disso. É o que eu falo, me mostra na Bíblia onde está escrito. E sem ser necessário que alguém traduza ou explique. Porque Deus não precisa de interpretação nem de tradução. Quando Deus diz que Ele é amor, eu não preciso entender nada, porque eu sinto isso. É muito claro as palavras. Então, chega desse apartheid. Chega dessa doutrinação de uma ideia que as pessoas precisam viver longe de Deus. Como se o amor de Deus não fosse suficiente e o perdão de Jesus não fosse capaz de nos perdoar de qualquer pecado ou de qualquer erro. A gente coloca uma situação acima de tudo. Isso não pode, isso está errado. E eu fico pasmo como ninguém defende o certo. E o certo é o que está na Bíblia. Não o que eu ouvi da boca de qualquer outra pessoa, de qualquer cartilha de doutrinação. Me mostra na Bíblia. Deus é capaz de falar o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. E Ele é o suficiente para todas as coisas. Se nós dizemos que adoramos ao Senhor, que cremos nele, é pelas palavras deles que nós temos que nos pautar e nos guiar. E chega de escuridão na nossa vida. Nós temos que nos permitir guiar por Deus. E é isso que eu sempre falo. E ainda que nós não saibamos aonde nós vamos chegar, nós chegaremos num bom lugar. Porque Deus tem sondado os meus passos, Deus tem capacitado, Deus tem me dado sabedoria, Deus tem me dado paz, Deus tem me dado amor, a capacidade de compreender, a perseverança. E a gente percebe que isso não é coisa que qualquer um tem, porque a maioria gostaria de ter essas coisas e não os tem. Por quê? Porque não entregaram a sua vida ao Senhor.
Então eu sei o quanto é ruim a gente se sentir discriminado, o quanto é ruim a gente se sentir esquecido, o quanto as pessoas teimam em nos condenar, simplesmente porque na cabeça delas, Deus é esse Deus que vem aqui para ficar metendo o pé na cabeça de todo mundo. E não é. Eu acho que se todo mundo tivesse lido a Bíblia pelo menos uma vez, nós teríamos conversas muito mais saudáveis com qualquer pessoa, porque é complicado. Quando a gente não entende das coisas, a gente receber informação. Eu estava pesquisando na internet sobre a estrela de Davi e caí num site. E ele começa a explicar, aparentemente todo site copiaram os mesmos textos, e lá me deu uma informação que eu fiquei assim, abismado, né? Coisa que nem na Bíblia tem. Dizia que Salomão era o pai de Davi. Rapaz do céu, hein? Que inversão! E quem não entende, vai ler aquilo e vai ficar achando. Como que Davi, sendo pastor, poderia ser filho de um rei? Mesmo que eu não conhecesse a Bíblia, era muito simples entender sobre isso. Mas não, a pessoa que escreveu pouco se importou com o que estava sendo escrito. Ela estava mais interessada em dizer que tinha coisas de esoterismo, que tinha coisas de alguma coisa, em descredibilizar o nosso Deus, que propriamente passar uma informação correta. E a gente acaba consumindo conteúdo na internet, seja através de vídeo, seja através do que for, de coisas que não estão propriamente ditas na Bíblia, mas como você nunca leu, você recebe aquela informação e acredita que é a maior verdade do mundo. É muito complicado isso. É necessário. As nossas armas espirituais se baseiam na palavra de Deus. Como que você pode afugentar o diabo, como Jesus fez quando o diabo tentava convencer ele no deserto, se você não lê a palavra de Deus? Como que você pode defender que algo é certo ou errado se você não conhece a palavra de Deus? Deus tem uma palavra e ela está dita, e aquela é a voz dele. Muitas vezes eu estou dando voz ao que está escrito, mas eu sempre coloco o versículo porque eu faço questão de colocar o que está escrito, de fazer pelo menos uma frase que se baseia. Eu vejo muitos sites e muitos lugares que criam frases que muitas vezes, para o meu entendimento, pode ser muito bonita, mas aquilo não edifica a minha vida porque não faz parte da palavra de Deus. E quando nós dizemos a palavra de Deus, nós evocamos o Espírito Santo. Tem um Espírito, eu não estou conversando com o meu cérebro, com o meu entendimento. Qual é a diferença entre você orar e você falar com alguém? Nenhuma, a diferença é a intenção com quem você fala. Qual é a diferença de quando você lê um versículo da Bíblia ou se estivesse lendo um versículo, lendo um livro qualquer? Por que muda aquelas palavras? Porque a partir do instante que eu estou lendo aquilo, eu estou evocando o Espírito Santo. A minha fé está sendo colocada em ação. Então existe uma diferença, não é só falar, não é simplesmente ler, mas é aquelas palavras. E eu já falei sobre isso, quando a gente assiste um filme de bruxas, que ela faz um abacadabra e fala lá, recita um feitiço, não acontece algo. E é exatamente, não dizendo que Deus é um feitiço nem nada, mas é aquela simbologia de que quando eu estou dizendo algo, eu estou evocando ao Senhor, que o Espírito Santo vem, Ele me capacita, Ele me dá poder, Ele me dá um monte de coisa. Deus não está morto, Jesus não está morto. E às vezes a gente se esquece disso. Aquela cruz, ela está vazia. Não tem ninguém pregado nela. Ele ressuscitou. A cruz está vazia. E isso nós não podemos esquecer nunca. Nunca. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa palavra hoje possa trazer um pouquinho de conforto, que você não foi esquecido por Deus, que Deus não te condenou, que Deus não te julgou, que Deus quer te amar, Deus quer se reconciliar com você. Muito pelo contrário, que todo mundo pode pregar dizendo que Deus te quer no inferno, Deus não te quer. Deus é amor. E Jesus veio para salvar os perdidos. Amém? Que Deus abençoe.